O que não fazer na sua primeira semana de cultivo, na primeira semana de vida das suas plantinhas, se você quer ter plantas saudáveis, você não pode fazer essas coisas que eu vou falar com você. Por mais que essas coisas sejam coisas que a gente faz durante o cultivo, na primeira semana elas são proibidas. Para você que não me conhece, meu nome é Jean Silva, eu sou fundador aqui da Plantando Bem e hoje eu vou compartilhar com você o que você não deve fazer na primeira semana de vida da sua plantinha. A primeira coisa que você não deve fazer é fazer podas. Na primeira semana de vida, sua planta provavelmente tem um par de folhas só. Se você cortar ele, ela não vai ter brotos para crescer e virar em novos galhos. Então, se você corta a planta na primeira semana, provavelmente ela não vai sobreviver. Além disso, ela vai estar muito sensível. Então, as chances de dar ruim são muitas. A segunda coisa que você não deve fazer é colocar uma luz muito potente, muito forte ou muito próximo da planta. A planta nessa fase, ela está bem sensível. É o momento que ela precisa de menos luz, menos potência de luz. Se você coloca ela numa luz como essa aqui, que agora está a 50% de potência e é um LED 480 watts, nessa distância aqui está uns 50 centímetros. Se fosse aqui uma planta recém-nascida, com toda certeza ela estaria fritando de excesso de luz, estaria toda amarelada com as folhinhas para cima, assim. Então, uma plantinha recém-nascida você tem que dar uma luz fraca. Se fosse com essa lâmpada aqui, por exemplo, eu colocaria em 10% de potência no dimmer e ainda assim colocaria uns 80 centímetros de altura da planta e depois, conforme a planta fosse crescendo, eu ia aproximando e aumentando a potência. Outra coisa que você não deve fazer é usar muitos nutrientes. Algumas pessoas acham que a planta funciona na base da engorda, que você vai dar fertilizante para ela, ela vai crescer e engordar. Mas não é muito bem assim. Ela vai consumindo os nutrientes conforme a necessidade dela. E se você tenta forçar usando muito fertilizante, ela vai ter um overfert, que é um excesso de nutriente, que nessa fase, no início da vida dela, é muito fácil de acontecer, porque ela está recém-nascida, ela está pequena, a necessidade de nutriente dela é baixa. Então o que você tem que fazer? Começa com pouco nutriente e vai aumentando aos pouquinhos. Aqui, por exemplo, eu estou usando a linha Conosur da Advanced Nutrients e eu uso meio ml de cada um na primeira semana, que é até menor do que a dosagem recomendada pelo fabricante. É metade da dosagem, mas na primeira semana eu gosto de usar essa quantidade, é tranquilo, a planta fica bem, fica saudável e é menos risco de dar overfert nessa primeira semana. A próxima coisa que você não deve fazer é deixar a sua planta passar por muito calor ou muito frio. E o que seria esse muito calor, muito frio? Muito calor acima de 35 graus, muito frio abaixo de 15 graus, 16 graus. A gente vai considerar muito frio. Quanto mais dentro do nível adequado, que para essa fase recém-nascida é ali próximo dos 25, 27 graus. Quanto mais dentro desse nível, melhor a sua planta vai ficar, melhor ela vai crescer. Porém, se atingir esses extremos, para uma planta na primeira semana é muito mais fácil dela morrer. Bateu 35 graus, tem uma planta recém-germinada, é mais fácil ela morrer. Bateu 16 graus, a planta está recém-germinada, é mais fácil dela morrer do que, por exemplo, se fosse plantas desse tamanho aqui. Uma planta desse tamanho aqui, ela pega 40 graus, ela não vai morrer. Ela pode ter um excesso de calor, apresentar um sintoma na folha, mas ela não vai morrer. Ela pode pegar também 10 graus de temperatura de frio, ela não vai morrer. Por quê? Porque ela já está grande, já está estruturada, ela já tem mais folhas, ela vai sentir, sim, né? Teve esses excessos, ela vai sentir, mas ela não vai morrer se for um excesso pontual. Agora, por exemplo, ficou 40 graus todos os dias, 2 meses, aí ela vai morrer por causa do acúmulo de estresse. Então, ou ela vai morrer ou ela não vai ficar bem. Mas se bater um dia 40 graus, ela vai passar por aquilo tranquilo. Agora, uma planta recém-germinada, não. Ela pode morrer com um dia de 40 graus. Então, tem que tomar esses cuidados. E a próxima coisa que você não deve fazer é deixar a umidade baixa. Esse é muito subestimado aí pelas pessoas, mas se você deixar a umidade baixa, a sua planta vai ter dificuldade
dificuldade de crescer, dificuldade de desenvolver. Ela até não vai morrer, mas ela vai crescer mais devagar, mais lentamente. E a dica de ouro agora é para você não ficar perdendo plantas, não ter que ficar quebrando a cabeça com plantas travadas, amareladas. O que você precisa é de um método passo a passo, como um método que eu uso há mais de 10 anos para ter flores lindas e resinadas e que eu passo para meus alunos que conseguem ter colheita de flor linda e resinada e ficar livre do prensado na primeira colheita. E você também agora tem a oportunidade de ter esse método passo a passo para suas colheitas também serem de flores lindas e resinadas já na próxima colheita. Para você garantir a sua vaga, é só você clicar no link que está aqui na descrição. Eu vejo você lá. E por esse vídeo é isso. Eu vejo você no próximo. Até mais. Grande abraço e boas colheitas.